Boa noite, crianças! Tudo bom com vocês? Quem está falando é a professora Miriam e eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade. Hoje nós vamos fazer mais um culto infantil. Vamos adorar a Deus? Hoje nós vamos aprender sobre adoração, mas a adoração na oração. Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Nós vamos falar sobre o que mesmo, crianças? Adoração, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar a parte da explicação, nós vamos entoar alguns cânticos. E eu trouxe dois cânticos para vocês. Jesus nos manda orar e a chuva cai. Se você quiser escolher mais algum, ou um ou dois, pode escolher. Você pede para sua mãe e para o seu pai, ou para um irmãozinho, uma irmãzinha, para te ajudar, que eles vão colocar na internet para vocês, tá bom? Então, a Pro trouxe para vocês dois. Um que é assim: Jesus nos manda orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. Então, esse é um. Agora o outro. A chuva cai, ping, 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 pam, ping, ping, pam, ping, ping, pam. Tá bom? Esse é o outro cântico que eu escolhi. Mas vocês podem escolher também outros cânticos. Esses têm a ver com a nossa lição de hoje, tá bom? Com o nosso culto infantil. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto? Feche seus olhinhos agora, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este momento de culto, que nós possamos adorar o Senhor, que nós possamos entoar louvores ao Senhor, engrandecer o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela vida das crianças, ó Pai. Obrigado pelos seus pais, pelos seus irmãos, por todos os seus familiares, ó Deus. Cuida de cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel. Louvado e exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos passar para o momento de aprendizado. Que legal, crianças! Nós vamos aprender hoje sobre a oração do Pai Nosso. E no momento de adoração. O que será que é adoração? Adoração é prestar culto. Prestar culto. O que é prestar culto? Como que eu presto culto? Eu presto culto adorando a Deus. Eu presto culto amando a Deus de todo o meu coração. Eu presto culto orando a Deus. Eu presto culto quando eu vou à igreja. Eu presto culto quando eu olho a natureza e agradeço a Deus por tudo que Ele fez. Então, são formas de prestar culto a Deus. Como que eu posso adorar a Deus? Quais são as atitudes da adoração? Eu confio em Deus. Eu faço a sua vontade e eu adoro a Deus. Eu confio em Deus quando eu estou com medo, quando de repente eu tenho uma prova difícil, ou quando eu tenho que ir para uma escola nova, ou tenho que fazer amizade com novas crianças, ou tenho que ir para uma outra cidade, ou qualquer outra coisa que vocês pensem aí, que vocês precisam confiar em Deus. Eu tenho que saber que Deus está no controle, está perto de mim, Ele não vai me deixar. A gente vai aprender sobre isso hoje, sobre confiar em Deus. A gente vai ver um discípulo que confiou em Deus. Depois você vai falar, a Miriam realmente falou sobre isso. E aí, outra coisa, faz a sua vontade. Quando eu estou fazendo malcriação, eu estou fazendo a vontade de Deus? Ó, não estou fazendo a vontade de Deus, porque eu deixo Deus triste, porque eu estou pecando. Quando eu faço uma coisa que agrada a Deus, por exemplo, eu obedeci o papai e a mamãe, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque é obedecer os meus pais, né? E outras coisas mais, tá bom? Quando Jesus esteve aqui no mundo, Jesus separava um tempo para orar. Quase sempre ele ia a algum monte ou a algum lugar deserto para ficar sozinho e falar com Deus. Você sabia, crianças? Sabiam, crianças, que Jesus sempre tirava um tempo para orar? Jesus sempre adorou a Deus, sempre através da oração dele. Então Jesus sempre tirou um tempo para orar.
Muitas vezes ele se levantava de madrugada para orar ou passava a noite inteira em oração. Certo dia, Jesus estava orando perto dos discípulos e, quando terminou, um deles lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Será que Jesus atendeu esse pedido, crianças? Com certeza ele atendeu. Ele ensinou como orar, pois queria que seus discípulos aprendessem que deviam orar sempre e nunca desistir de falar com Deus. Hoje nós vamos aprender como os discípulos oraram, como a gente deve orar e como Jesus ensinou. Lá no finalzinho vocês vão ver uma parte que a gente fala sobre a forma que Jesus ensinou os discípulos, tá bom? Vamos orar juntos. Nós vamos ler a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Nós vamos ler uma parte dessa oração hoje, tá bom? A oração é muito importante para o soldado cristão, seja criança ou adulta. A pessoa que é um soldado cristão é o que, crianças? É quem tem Jesus no coração, não é? Nós já aprendemos como é ser um soldado cristão. Então, a gente, como soldado cristão, seja criança ou seja adulto, deve orar. A oração é muito importante para nós. Nós vamos aprender quais as atitudes de adoração que a gente deve ter, que é aquela que a gente já falou, que é confiar em Deus, fazer a vontade, adorar a Deus, tá bom? E também nós vamos aprender que o versículo de hoje, que é orar sem cessar. A gente precisa orar em todo momento. A gente precisa não deixar de orar. Seja eu estou indo para a escola, eu estou tomando banho, eu estou comendo alguma coisa, eu estou sentada no sofá, eu estou fazendo qualquer coisa. Pensa numa coisa, eu posso orar enquanto eu estiver fazendo essa coisa. Mas orar sempre pensando em Deus. Não orar de qualquer jeito. Não falar, a oração, crianças, é uma conversa com Deus. Igual eu converso com você, igual você conversa com seu pai, com a sua mãe, ou com seus irmãos, a oração com Deus é uma conversa. Também é orar sem cessar, é conversar em todo momento. Qualquer coisa que vocês estiverem fazendo, que vocês estiverem com o seu coração ligado a Deus, vocês podem orar, vocês podem conversar com Deus, que Ele vai ouvir. Deus ouve a gente todos os momentos, crianças. Ele pode não responder a gente naquele momento, mas Ele ouve. Ele está sempre presente, pode confiar. Então, orar sem cessar é uma conversa com Deus em todos os momentos. Então, não deixem de orar, crianças. Orar é muito importante. E esse versículo, ele está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. Eu vou falar e vocês vão repetir o versículo, tá bom? Para a gente poder lembrar. Orai sem cessar. Vamos de novo? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Eu sei que Tessalonicenses é grande, mas vocês conseguem. Vamos de novo? 1 Tessalonicenses 5:17. Esse é o nosso versículo de hoje. Então você vai passar a semana lembrando dele. Orai sem cessar. Uma chuva com trovões e relâmpagos caiu durante a noite toda. E essa chuva fez Mariana, uma menininha de 5 anos, ficar com muito medo. Ela foi para a cama, ela pulou da cama dela e foi, voando buscar segurança no colo do papai dela, que mais uma vez contou que o Deus Criador manda a chuva para que as plantas fiquem bonitas. É por isso também que a chuva cai, crianças. O pai lhe disse: amanhã você vai ver que é verdade o que eu estou te dizendo e vai agradecer a Deus pela chuva. Lembra da música? A chuva cai, ping, 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 pam. Deus nos mostra o amor. Pois é, crianças, a chuva cai e Deus mostra o seu amor. E foi isso que o papai de Mariana falou para ela. Você vai ver que amanhã, como vão estar bonitas as plantas? Um novo dia chegou.
E Mariana, sentada na janela da sala, olhava para fora, encantada com o que via. Era uma linda manhã. O sol brilhava entre os galhos das árvores, na frente da casa, derramando raios de luz por toda parte. A grama e as folhas das plantas, ainda molhadas pela chuva da noite, estavam brilhantes, refletindo a luz do sol. A mãe de Mariana chamou ela uma vez: Mariana! E ela não respondeu. Chamou de novo: Mariana! E ela não respondeu. A mãe dela já estava zangada porque ela chamou e não respondeu de novo. Mariana! Pois ela não respondeu. Aí ela foi até lá na sala e falou: Filha, você não ouviu a mamãe chamar? A menina continuou na janela e, sem olhar para trás, estendeu a mão, dizendo baixinho: Espere um pouco, mamãe. Estou adorando a Deus. Que legal, crianças! Mariana estava adorando a Deus. Ela tinha ficado com medo na noite anterior e o papai dela disse: Você vai ver o que Deus vai fazer. E olha só, ela foi lá da janela olhar e ela estava adorando a Deus. Curiosa, a mamãe de Mariana chegou na janela para ver o que a filha admirava. Sentindo a mãe junto dela, Mariana explicou: Viu, mamãe? Que dia bonito que Deus deu para a gente. Eu estou adorando a Deus que criou essas coisas lindas e eu posso ver o que ele fez. Sabe que você também pode adorar a Deus? Deus é muito bom, Ele é muito poderoso, Ele é maravilhoso e Ele é grande. Você pode adorar a Deus. Vamos adorar a Deus como Mariana fez? Pelas coisas boas e lindas que Ele criou? Como acha? Olha só a mamãe de Mariana e ela felizes porque elas estavam vendo as coisas que Deus criou. Nós podemos adorar pela chuva, pelo sol, pelas plantas, flores, pássaros e tudo que enfeita o mundo e alegra a nossa vida. Agora você vai pensar, criança, numa coisa que Deus fez e que você acha bonita ou boa. Feche seus olhinhos. Pensa nessa coisa. Pensou? Então você vai adorar comigo dizendo: Nós vamos fazer essa oração. Deus, você fala aí. Eu o adoro porque o Senhor fez. E você vai falar: O que você pensou? Eu pensei na borboleta. Então eu vou falar: Deus, eu o adoro porque o Senhor fez a borboleta. Em nome de Jesus, amém. Tá bom? Então faz você a oração. Deus, eu o adoro porque o Senhor fez. Em nome de Jesus, amém. Nós acabamos de fazer uma oração de adoração. Olha que alegria, crianças! Agradecemos a Deus por algo que Deus fez. E Deus faz tantas coisas maravilhosas, não é mesmo? As plantas, os animais, a chuva, o sol, as nuvens. É maravilhoso ver o que Deus faz. A gente vai ouvir agora uma história sobre alguém que adorou a Deus e confiou no que Jesus pode fazer. Jesus, depois de fazer um milagre para alimentar muita gente, disse a seus discípulos que entrassem no barco e fossem na frente para o outro lado do mar, que é um lago grande, porque a noite já estava chegando. Depois que todo mundo foi embora, Jesus ficou sozinho e procurou um bom lugar na montanha para fazer o que mais gostava. O que será que Jesus mais gostava, crianças? Jesus gostava de falar com Deus. Falar com Deus é uma oração. Pois é, crianças, então Jesus gostava de falar com Deus em oração. O tempo foi passando, a noite chegou e ele ainda estava orando. Como Jesus gostava de orar, crianças! Jesus amava orar. De onde estava, Jesus viu o barco dos discípulos no meio do mar, sendo jogado de um lado para o outro, porque o vento estava muito forte e fazia ondas enormes. Os discípulos estavam em grandes dificuldades. Então Jesus resolveu ir até lá para ajudar. Mas como poderia ajudá-los se o barco já estava no meio do mar? O que será que aconteceu? Jesus desceu da montanha, chegou na beira da praia
E o que será que ele vai fazer? Será que ele pegou um barco? Será que ele foi nadando? O que será que Jesus vai fazer? Pensem aí, crianças. Vocês nem imaginam o que ele fez. Em vez de pegar um barco ou nadar, Jesus fez o que só ele, como Deus, pode fazer. Foi andando, crianças. Jesus foi andando sobre o mar. Olha que coisa mais legal. Só que os discípulos ficaram com medo. Eles viram Jesus, viram alguém no meio do mar, à noite, escuro. Então eles gritaram: "Ah, é um fantasma!" Pois é, crianças. E Jesus disse para eles: "Não tenham medo, sou eu." Então, Pedro, um dos discípulos de Jesus, gritou assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." O que será que Jesus respondeu, crianças? Será que Jesus falou: "Não, Pedro, fica aí"? O que vocês acham que Jesus respondeu? Jesus respondeu: "Venha, Pedro." E Jesus deixou Pedro sair e Pedro saiu do barco. Olha Pedro saindo do barco. E Pedro foi andando por sobre o mar, por sobre as águas. Muito legal, né, crianças? Pois Pedro, ele já estava acostumado a pescar naquele mar. Mas olha ele olhando para o lado. Ele sentiu a força do vento e com muito medo ele começou a afundar. Pedro ficou com medo e ele pegou e gritou: "Senhor, salva-me!" Você acha que Jesus deixou ele afundar? Será que Jesus ajudou Pedro? Claro que Jesus ajudou Pedro. Olha só, crianças. Jesus estendeu a mão e disse para Pedro assim: "Como sua fé é pequena, por que que você duvidou de mim?" Quando os dois entraram no barco, o vento parou de soprar e o mar ficou calminho, crianças. Jesus estava no barco e ele tem poder para acalmar o vento, para acalmar o mar, e foi isso que ele fez. As coisas ficaram mais tranquilas. E os discípulos que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Crianças, Jesus andou sobre as águas e fez o vento parar de soprar, porque ele é Deus Criador. E quem fez o mar e também o vento, e tem poder sobre eles. Foi isso que os discípulos descobriram e adoraram a Jesus, porque ele é Deus. Você e eu não podemos parar o vento, nem andar por sobre as águas, mas podemos imitar os discípulos adorando Jesus. Foi isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que é a oração que estamos aprendendo. Então vamos passar para o momento de oração? Nós vamos pensar, vamos abrir lá em Mateus. Eu vou abrir aqui e vocês pedem para o papai e para a mamãe ler para vocês aí junto, tá bom? É Mateus 6, capítulo 6, versículo 9. Nós vamos aprender só a primeira parte hoje dessa oração, porque ela vai até o versículo 13, tá bom? Então a gente vai ler. Eu vou ler na minha Bíblia, mas está aí na tela para vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vemos que santificado seja o teu nome. Pai nosso que estais nos céus, primeiro. O Pai nosso que estais nos céus é Deus, Pai nosso. Pai nosso é Deus. E aonde Deus mora? Nos céus, né? No céu. Deus mora no céu. Então, cada um que crê em Jesus tem essa confiança. Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome, é porque Deus é santo, ele é puro, ele é Senhor, ele é dono de tudo que existe e só ele deve ser adorado. Então vamos lembrar: Pai nosso que estais nos céus. Esse Pai nosso é Deus e aonde ele mora? Nos céus. Mas também ele mora dentro do nosso coração, crianças. Todo mundo que crê em Jesus Cristo, que tem Jesus como seu Salvador e seu Senhor,
tem o Espírito Santo de Deus morando no seu coração. No meu coração também ele mora. Então, Pai nosso que estais nos céus, Deus está no céu e o Espírito Santo mora no nosso coração. Então, todo mundo que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador tem o Espírito Santo de Deus no coração. Então, Pai nosso que estais no céu, esse Pai nosso é Deus. Nós agora vamos aprender o santificado seja o teu nome. Santificado quer dizer que Deus é santo, Ele é puro, Ele é Senhor, Ele é dono de tudo que existe e só Ele deve ser adorado. Por isso a gente não pode falar o nome dele em vão. Em vão quer dizer à toa. Por exemplo, quando você estiver brincando, você fala, ai meu Deus! Isso você não pode fazer. Às vezes eu falo isso, sabia, crianças? Mas está errado. A gente tem que se corrigir, porque a gente não pode falar o nome de Deus em vão. A gente não pode falar, ai Deus do céu, oh meu Deus, ah Senhor, né? A gente tem que começar a corrigir, porque isso a gente não pode falar o nome de Deus em vão, porque Deus é santo, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é puro. Nós agora vamos adorar a Deus, agradecendo porque Ele é nosso Pai Celeste, porque Ele está no céu e porque o nome dele é santo. Vamos fazer esta oração agora? Nós estamos aprendendo a parte da oração do Pai Nosso, né? A primeira parte da oração do Pai Nosso, que é a adoração. Então, nós vamos adorar a Deus através da nossa oração, fazendo a oração do Pai Nosso, a primeira parte. Feche seus olhinhos, crianças. Eu vou fechar o meu aqui também. Senhor Deus, obrigada por ser o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo, puro. O Senhor é dono de todas as coisas, porque o Senhor é maravilhoso, é um Deus forte, é soberano. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado sobre esta oração tão preciosa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, aprendemos que Pai nosso é Deus que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Ele é santo. A gente tem que tomar cuidado na hora que a gente for falar sobre o nome de Deus. Não podemos fazer oração de qualquer jeito. Não podemos fazer oração brincando. Por isso que a gente fala para a gente orar de olho fechado. Porque aí você se concentra mais. Você consegue falar só com Deus, sem ficar olhando o que está acontecendo ao redor, sem ficar pensando em outras coisas. Você vai falar somente com Deus, assim como Jesus fazia, né? Jesus adorava a Deus também através da oração. Que nós possamos adorar a Deus através da oração. Vamos orar mais uma vez? Agora eu quero orar agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele fez. E se você tiver algum pedido de oração, criança, por alguém que está enfermo, está doente, por um amiguinho, por alguma outra coisa, você vai orar com seu papai ou com a sua mamãe. Você vai orar aí na sua casa, tá bom? Eu vou orar agora e depois você faz uma outra oração, combinado? Então tá bom. Senhor Deus, muito obrigado por este culto infantil, ó Pai. Obrigado porque podemos aprender sobre a adoração através da oração. Que possamos adorar, Senhor, a sua vida, que possamos adorar ao Senhor, que possamos prestar culto ao Senhor de uma forma correta, Senhor. Mesmo crianças tão pequenas, ó Deus, que nós somos, porque são crianças pequenininhas, ó Deus, que estão aprendendo sobre a adoração, que elas possam crescer, ó Deus, que elas possam crescer aprendendo que a oração é uma forma correta de fazer, há uma forma correta de fazer, Senhor, com respeito, com amor, com zelo, no conversar com o Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando da vida dessas crianças. Abençoe, Senhor. E mais uma vez, ó Deus, nós te damos graças por todas as coisas lindas e maravilhosas que o Senhor fez. Pelos animais, pelas plantas, pela chuva, pelo sol, pela lua, por todas as coisas que o Senhor fez, pela quantidade variada de animais que o Senhor fez, pela quantidade variada de plantas que o Senhor fez. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto infantil.
Obrigada, Senhor, por cada criança que está assistindo esse culto infantil, que elas possam aprender que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora, crianças, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia da nossa mamãe. Olha só, uma menina abraçando a mãe, um menino abraçando a mãe, com um monte de coraçãozinho. Então você vai dar um abraço bem gostoso nesse momento na sua mamãe e vai dizer para ela que você a ama muito e vai fazer uma oração agradecendo a Deus pela sua mamãe. Além desse pedido de oração que você tem, você vai agradecer pela sua mamãe. Eu hoje já agradeci a Deus pela minha. A minha mãe mora muito longe, crianças, mas eu já agradeci. E você agradeça também a Deus, porque a nossa mamãe é muito preciosa, não é? Eu amo a minha e eu imagino que vocês devem amar de vocês, tá bom? E eu quero deixar para vocês essas crianças abraçadas, que em breve a gente vai poder se ver, em nome de Jesus eu creio. Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham uma ótima semana e que Deus abençoe vocês. E que vocês não deixem de orar. Orem sem cessar, como diz o versículo, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, crianças!